E se o Demolidor não fosse só o herói desta história, mas sim estivesse a liderar uma das grandes e maiores organizações que se toca na Marvel? Sérgio Bem da Netflix, neste filme, acaba por falar sobre uma nova teoria que está a se falar acerca do próprio Demolidor ser, digamos, o líder dos The Hands em Spider-Man Brand New Day. Claro que isto é uma teoria, não quer dizer que isto seja de verdade e que não seja que ele vá aparecer no filme, mas que poderá acontecer ou não. E claro, se queres saber mais novidades e surpresas, então fica neste vídeo para tu conheceres todas estas partes importantes que eu acabei por vos falar e tudo mais que vos aguarda neste filme incrível Spider-Man Brand New Day. O que é que são os The Hands e porquê é que eles apareceram neste filme de Spider-Man Brand New Day? Os The Hands nada mais nada menos são, digamos, uma organização assassina e que acabam por saber organizar-se como deve ser, né? Já que são ninjas e sabem fazer as coisas como deve ser. Isso, claro, acaba por não só ser bastante interessante como os The Hands, que já, por mais que há pessoas que devem perceber, eles acabaram de chegar agora, não. Eles já são de há muitos anos, eles já lutaram muitas vezes com o próprio Demolidor e agora estão aqui por algum motivo. Será que o Demolidor vai aparecer neste novo filme e essa ligação faz totalmente sentido para os The Hands e o Demolidor estarem neste filme? Se vocês forem ver, o próprio Peter Parker está a lutar contra eles e provavelmente deve aparecer alguém por aí no meio dessa cena, já que é impossível e improvável dele estar, digamos, claro, no meio desta confusão e lidar totalmente sozinho. Ou melhor, estão a dizer que ele poderá ter os 6 braços, um monstro, o aranha, um monstro com 6 braços, e poderá estar a lutar contra esses inimigos, né? Já que muita gente está aqui a teorizar que poderá ser isso também, já que faz total sentido, né? Já que os olhos pretos significam que ele pode estar a se transformar com a sua maior mutação e com essa mutação faz ele criar outros braços, faz ele ser um Homem-Aranha bastante mais perigoso e mais criminoso. Vocês podem imaginar, isso acaba por trazer inúmeras novidades, como vocês podem ter agora, que eu tenho aqui para vocês. O verdadeiro perigo dos The Hands não é, digamos, a sua violência, não é a sua organização como eles fazem todas as vezes, é a sua parte psicológica, é eles claramente quererem manipular, digamos, por exemplo, o Matt Murdock, que já foi, digamos, várias vezes manipulado e já foi várias vezes dobrado, várias vezes com os próprios The Hands, que acabam por sempre querer derrotar o próprio Matt Murdock, e eu acho que aqui no filme de Spider-Man Brand New Day não vai ser diferente, já que eles vão tentar, digamos, atacar de maneira mais organizada, mas claro que vão ser derrotados mais facilmente, não sei, dependendo de como é que eles vão fazer neste caso, já que Spider-Man Brand New Day está quase a chegar, não falta muito, e nós temos de perceber perfeitamente como é que o próprio Peter Parker vai lidar com essa situação, já que são muitas pessoas e claro, ele vai ter que, ou a Marvel vai ter que descobrir ou desvendar quem está por trás disso tudo, né? Ou seja, quem está a ajudar o Peter Parker, porque é impossível derrotar um monte de pessoas, um monte de inimigos que aparece em Spider-Man Brand New Day, que apareceu já no novo trailer e aparece vários inimigos. Eu duvido que ele não tenha 1 ou 2 ou 3 pessoas a ajudar, porque seria complexo e seria difícil para o próprio Spider-Man lidar com isso tudo. Poderá ter o próprio Demolidor, sim, mas nós já falámos com o Demolidor, no short que eu falei, que ele acaba por estar ainda meio a duvidar se vai aparecer ou não. Mas nós podemos aqui ressaltar, importantíssimo, que tudo o que está a acontecer é pelo simples facto que é um novo dia, é uma nova história e isso vai acabar por aparecer daqui a nada. A relação entre o próprio Demolidor e também os The Hands é muito mais profunda do que vocês podem imaginar. Isso claramente mostra o quanto é importante o Demolidor estar neste filme de Spider-Man Brand New Day, já que ele tem o conhecimento e já sabe como lidar nesta situação, ou melhor, já sabe como é que devem ser feito, digamos, a luta entre os The Hands contra o próprio Spider-Man. E ele vai precisar de muita ajuda, vai ter que saber lidar sobre situações que nunca lutou na vida, digamos, contra o próprio Hulk, digamos, contra os próprios The Hands, contra o próprio Boomerang, entre outros personagens que vão estar neste filme, e claro que vão ser um grande conflito, um grande obstáculo para o próprio Spider-Man. E isso mostra claramente que o próprio Demolidor e The Hands já têm uma presença, ou já têm alguma coisa profunda, uma ligação já há muito tempo, e ele já deve saber como é que deve ser feito essa ligação, como é que deve ser feito essa luta dos The Hands, já que eles são uma organização bastante perigosa, têm muitas armas, são muitos e acabam por se organizar mais facilmente contra uma pessoa que é o Spider-Man e que tem, digamos,
muitos poderes para além disso e também sabe lidar com várias dificuldades, já que ele é ágil, rápido e que consegue perceber e prever algumas coisas antes de acontecer. Isso acaba por ser fácil, ou digamos mais simples para o próprio Spider-Man, mas ao mesmo tempo o Demolidor tenta nesse cenário, tenta nessa cena para que tudo dê certo. E se isto tudo não for somente uma história completa sobre o Demolidor, mas ser algo maior que vocês podem imaginar. Ou seja, vamos aqui algo que vocês podem não entender. Esta teoria que acabei por vos falar fala sobre a ligação entre o Demolidor e o próprio The Hand, ou nós podemos entender que os The Hand e o Demolidor já têm uma ligação bastante profunda e que já sabem e já tiveram várias histórias, já lutaram e já houve várias trocas de lutas e de pancada e tudo mais. Neste novo Spider-Man Brand New Day fazia sentido em ver o próprio Spider-Man a lutar contra os The Hand e em conjunto com o próprio Demolidor. E também vamos ver como é que isso vai acabar por agregar neste filme. Não só em Nova York, como é que vocês podem imaginar os The Hands e o próprio Demolidor nesta situação, né? Já que o próprio Spider-Man e o próprio Demolidor poderão cruzar-se, poderão se encontrar algum momento no meio desta confusão, né? Já que nós podemos entender perfeitamente que tudo está a dar certo ou não, porque vocês podem entender uma coisa, que o próprio Demolidor e os próprios The Hand já são fortes, já têm uma história desde o início. Agora falta é colocar o Demolidor neste filme para que o próprio Spider-Man ter alguma maneira e alguma estratégia para conseguir derrotar esses The Hand. E isso faria sentido esta teoria poder se elevar ainda mais para onde seja. Agora quero saber também, não faz sentido o próprio Demolidor e o próprio The Hand se lutarem? Faz sentido o Demolidor aparecer neste novo Spider-Man Brand New Day ou não? Comenta que eu quero saber. No fim desta teoria podes entender que a ligação entre os The Hand e o Demolidor é muito mais importante do que vocês podem imaginar. E Spider-Man Brand New Day não vai ser diferente, já que nós temos a clara sensação que Demolidor pode aparecer neste novo filme Spider-Man Brand New Day. Não tem nada para acrescentar, então subscreve-se para o canal, comenta Demolidor para entender vocês viram o vídeo até ao final. Batem sempre o like e também subscrever. O like é sempre para vocês gostarem e carregarem, e também o próprio sininho, para o próprio YouTube perceber perfeitamente que vocês estão notificados, para o YouTube perceber que vocês estão gostando de ver os meus vídeos. Não sei, também tenho um podcast para vocês estarem por perto destas novidades e tudo mais. Então, obrigado, vejo o próximo vídeo e tchau.